Sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade à nossa reflexão no Salmo 23, desta vez dando atenção em especial aos versículos 4, 5 e 6 e caminhando para uma aplicação tanto dos versículos 1 a 3 como também os 4, 5 a 6. Leiamos os versos 4 a 6. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A versão que estou usando é a versão NVI. Uma das fontes que tem usado é Matthias Grenzer, e ele observa que o verso 4 ele é diferente dos versos anteriores por algumas razões. Primeiramente porque o verso 4 ele faz alusão a uma experiência sazonal. Se aquilo que foi dito nos versos 1, 2 e 3 fazem referência à atividade cotidiana, ou seja, o pastor todos os dias leva a ovelha para pastos verdejantes. O pastor todos os dias conduz a ovelha a águas tranquilas. O pastor todo dia refrigera a alma desta ovelha. O pastor todo dia está conduzindo-a em veredas de justiça. Essa é uma ação cotidiana, todos os dias ele faz isso. Faz parte do métier, do trabalho do pastor junto com as ovelhas. Mas o verso 4, ele tira essa perspectiva do cotidiano e passa a retratar uma ação que é sazonal. Uma vez por ano, pelo menos, isso por ocasião do verão, o pastor precisa trocar as ovelhas do ambiente onde elas estão, em função do fato de que, por estarem pastando já há um bom tempo naquele mesmo local, o pasto já está danificado, prejudicado, até mesmo pelas fezes do animal e pelo estado do pasto, porque diferente do bovino que come a folha e deixa a raiz, as ovelhas elas costumam arrancar completamente a vegetação com raiz e tudo, na medida em que ela vai pastando. Consequentemente, o pastor precisa buscar outros lugares. E ele faz isso uma vez por ano. Na realidade da Judéia, durante o verão, então, os pastores costumam pastorear as ovelhas nos lugares altos, nos montes, em lugares onde a vegetação está mais abundante e eles conseguem assim um bom resultado. Então, o pastor tem que deliberadamente tirar a ovelha daquele lugar onde ela está e conduzi-la a outro. Isso por uma questão de sobrevivência. O pastor não leva a ovelha para esse lugar aqui retratado como vales de sombra e morte porque ele quer, ou porque ele tem prazer, ou porque ele quer expor a ovelha ao perigo. Pelo contrário, ele expõe a ovelha ao perigo exatamente para que ela, não continuando lá no lugar, nos vales, ela venha morrer de fome. E ele tem que fazer isso no momento certo. Se ele não fizer isso, a ovelha pode morrer até mesmo no caminho, enquanto está indo em direção a esses pastos, se ela não for removida no momento certo. A primeira expressão do verso 4, às vezes é traduzida como ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande por um vale de sombra e morte. Essa versão não é muito boa, em função do fato de que a ideia, ainda que, sugere que pode ser que não aconteça. Mas eu prefiro que essa tradução que a NVI traz, mesmo quando, é a melhor, porque o pastor tem que levar a ovelha. Ela vai ter que passar por este vale de sombra e morte. Não tem como não passar. Isso faz parte do próprio trabalho pastoral, faz parte da sobrevivência da ovelha. Bom, ele diz então, mesmo quando eu estiver andando, caminhando por um vale de sombra e morte, eu não terei medo algum. Agora, quando a gente olha para o verso 4, além dessa mudança da questão cotidiana para o sazonal, é importante observar que até o verso 3, o salmista se referia a Deus como seu pastor,
como se estivesse falando com uma outra pessoa, com uma outra ovelha. Veja, ele é o meu pastor, ele cuida de mim, ele me leva a lugares onde eu pasto com abundância, ele me leva a águas tranquilas, assim, ele. Agora, quando chega no verso 4, a ovelha já não está mais falando dele, a ovelha está se referindo a ele. Porque logo depois de ter falado, ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, ou mesmo quando eu andar por um vale de sombra e morte, eu não terei medo porque tu estás comigo. A ênfase ali já é direcionado à pessoa do pastor. Tu estás comigo. É a ênfase que ele quer dar no versículo 4. Essa mudança não é à toa. Porque na medida em que a ovelha tem experiências sazonais com Deus, ela, apesar de ter olhado para o pastor, ela olha para o pastor e ainda enxergando no pastor os benefícios que o pastor traz. Mas quando ela está passando por um momento de dificuldade, de luta, de privação, um momento em que a sua vida está sob perigo, é natural que os seus olhos se voltem para a pessoa do pastor, não para as coisas que o pastor faz, mas para a pessoa do pastor que o acompanha em meio a essas situações difíceis. Por isso ele está dizendo assim, olha, mesmo quando eu passar, eu sei que tu estarás comigo. O bom pastor conduz seu rebanho por caminhos escabrosos e hostis, em função da sobrevivência da ovelha. Ele faz isso porque ele não tem outra alternativa. Philip Keller afirma que os pastores dividem o ano em 2 períodos de atividade. A maioria dos bons criadores esforça-se por levar o rebanho a pastagens distantes durante o verão. Durante esse período de caminhada e permanência nos lugares altos, as ovelhas convivem 24 horas com o pastor. O pastor dorme com elas, o pastor vive ali. Ele constrói geralmente um cercado de pedra protegendo as ovelhas. E esse cercado não tem porta, o pastor é a porta, ele dorme ali junto à porta. Por isso Jesus diz que ele é a porta do rebanho. Durante esse período de caminhada e permanência nos lugares altos, a ovelha convive com o pastor diariamente, daí surge a adoção dessa linguagem íntima que o salmista está colocando. Tu estás comigo. Com a chegada do outono, eles têm que voltar para os lugares baixos e no inverno a ovelha passa grande parte do seu tempo no aprisco, sendo suprida pelo pastor, não indo muito longe pastar, evidentemente. Essa expressão vale de sombra e morte é uma expressão composta, indicando um vale onde a escuridão e a luz solar incide com pouca regularidade. Consequentemente, é um lugar onde se abrigam predadores, onde você não consegue ver um espinho, uma pedra pontiaguda e assim por diante. Além de ser lugares escabrosos, onde a ovelha pode cair e se ferir gravemente ou mesmo perder a vida. O pastor anda com a ovelha em meio a esse vale de sombra e morte. O pastor não empurra a ovelha, o pastor vai junto. A expressão tu estás comigo também pode ser vertida como tu estás junto a mim. E a ideia é que o pastor caminha lado a lado com a ovelha o sente próximo. Essa é a ideia transmitida aqui pelo texto. Quando estão caminhando neste lugar, estão visando, na verdade, chegar a um lugar melhor, onde a vida se torna mais tranquila, mais sossegada. Mas neste ínterim, os perigos de morte são reais. A ovelha é conduzida nesses lugares e o pastor precisa estar atento ao conduzir a ovelha para que possa conduzir num ritmo adequado a fim de não desgastar as ovelhas, inclusive os cordeirinhos, mas também o pastor tem que estar atento aos perigos inesperados, uma pedra que possa cair, um predador que surja, um lobo, um leão, algum animal que possa colocar a vida das ovelhas em risco. O pastor ele tem que estar atento a tudo isso e além disso ainda ele precisa perceber onde tem água para beber, onde elas podem dar uma parada, comer alguma coisa para dar continuidade ao seu trabalho. Então nós podemos ver que é um trabalho difícil e cabe ao pastor cuidar da ovelha em todos esses aspectos. Quando ele leva a ovelha para esses lugares, o pastor está consciente de que realmente está expondo a ovelha aos perigos. Porém, é importante que
quando o salmista fala dessa experiência, ele diz assim: eu não terei medo, eu não tenho medo. No verso 1 ele diz que o pastor não falta. Agora no verso 4 ele vai dizer que porque o pastor não falta, ele não tem medo. A razão dele não temer o vale não é porque o vale não seja temível. A razão por que ele não teme o vale da sombra da morte é porque o pastor está com ele. É a presença do pastor, a certeza de que aquele vale hostil não será o fim da vida dessa ovelha. O pastor estará acompanhando de maneira que ela poderá passar por este vale de sombra e morte e chegar aos lugares onde poderá encontrar abundantes pastagens. A ausência do medo não é porque a ovelha seja um animal corajoso. Na verdade, a ovelha tem medo de tudo. Se você colocar um pequeno cachorro, um pincher, perto de um rebanho de ovelha, o pincher é capaz de assustá-los, é capaz de fazê-los correr. Então não é a questão do tamanho do predador ou da ferocidade do predador, é o instinto da ovelha de temer todas as coisas. Mas quando a ovelha está com o pastor e ela pode olhar para o pastor, a presença de um animal hostil não incomoda. Ela descansa porque sabe que se aquele animal representar algum perigo, o pastor tomará alguma iniciativa, afugentará o animal, talvez até mesmo matará o animal para proteger o rebanho. João Calvino afirma que assim como a ovelha que perambula por vale sombrio é preservada dos ataques de bestas selvagens e perigos variados pela presença do pastor, Davi, e também aqui nós, o próprio salmista, declara que ainda que ele esteja exposto aos perigos da caminhada, ele terá defesa e proteção suficiente sob os cuidados pastorais de Deus. Ele diz não temer o mal. O mal aqui pode ser um mal tanto em termos substantivo como adjetivo, ou até mesmo resultado do mal. Não somente o mal em si, não somente a pedra pontiaguda, mas a ferida que a pedra pode produzir. Não somente o lobo, mas o ataque do lobo que pode colocar fim à vida da ovelha. Ele não tem medo nem do mal, nem dos efeitos do mal. Essa é a ideia que ele está transmitindo aqui. E quando nós olhamos isso, a gente precisa contextualizar qual é o mal circundante. E ele está dizendo que não importa a natureza do mal, o que importa, o foco dele, é que ele não teme este mal, porque o Senhor está com ele. Como eu disse, a expressão comigo deve ser mais entendida como junto a mim, como se a ovelha e o pastor estivessem andando lado a lado, ombro a ombro, e pudessem até mesmo sentir o tato um dos outros. As ovelhas temem qualquer coisa, e a única coisa que é capaz de tirar o medo da ovelha é a presença do pastor que a protege. Mas o pastor tem seus instrumentos. O primeiro instrumento que é apresentado é a vara. A vara inicialmente era usada para aplicar disciplina. A Bíblia faz diversas alusões a isso, e essa palavra é usada neste sentido. E ela é como uma extensão do braço do pastor. É um símbolo de força, poder e autoridade numa situação difícil. O pastor usa a sua vara, às vezes para contar a ovelha, para examinar a ovelha, às vezes para apartar uma briga, um conflito, às vezes para disciplinar, no sentido de uma ovelha coiceadora, ele então bate nela com a vara para que ela não mais continue fazendo o que está fazendo. E esta vara é um instrumento poderoso, porque o pastor, desde cedo, ele já vai ao campo, ele escolhe uma vara específica, firme, sólida, para que ele possa usar. Ele treina muito com esta vara para que ela seja um instrumento tanto de proteção como também de disciplina. O outro instrumento é o cajado. O cajado tem uma função um pouco diferente, pois o cajado é usado para condução. Às vezes o pastor está caminhando e ele propositalmente bate numa rocha ou em algum lugar para dar a direção para as ovelhas. À medida que elas ouvem aquele som, elas então se direcionam para o lugar onde o som foi produzido. Exatamente o pastor está dizendo onde está por meio desta ação. Mas o cajado também serve para resgatar a ovelha, caso ela esteja em algum lugar, e às vezes para apartar ou separar de alguma ação.
mas também afugenta os animais hostis, aqueles que podem de alguma maneira ameaçar o rebanho. A presença desses instrumentos na mão do pastor causam na ovelha um resultado. Ele diz assim: tua vara, teu cajado me consolam, me trazem segurança, me trazem proteção, eu me sinto protegido. Consequentemente, eu estou tranquilo, não tenho nenhum mal a temer. O verso 4, então, deste salmo é uma retumbante declaração de confiança no cuidado pastoral de Deus. O salmista começa o poema lá no início dizendo que o Senhor é seu pastor e que não falta. Como resultado disso, não falta provisão, direção e proteção. É exatamente disso que nós precisamos, de provisão, direção e proteção. E o salmista diz que o Senhor, o Adonai Roi, é aquele que provê, direciona e também protege. Seja no momento de fome ou sede, ou nos inusitados momentos de perigo, o salmista sabe que seu pastor nunca estará ausente. Ele não faltará. Como consequência de sua presença provedora, direcionadora e protetora, o salmista não tem motivo para temer. O Senhor que não falta é a razão pela qual eu não temo mal algum. Sua vida não está sob seus cuidados. Ele não pertence a si mesmo, não é seu cuidador, provedor, direcionador ou protetor. O Adonai Roi é tudo isso para ele. Então, ele se sente confortado, seguro, mesmo andando por vales de sombra e morte. O verso 6, como realcei no início dessa preleção, da introdução ao Salmo 23, estabelece uma nova realidade. Se até o verso 4 o salmista é a ovelha e Deus é o pastor, os versos 5 e 6, então, o quadro muda, como que saindo do campo aberto, da realidade agropastoril, agora ele fala de uma realidade onde existe um ambiente fechado, é uma casa. E o salmista já não é mais a ovelha que está sendo conduzida a pastos verdejantes, coisas dessa natureza. O salmista é uma pessoa que está buscando refúgio. Ele é o hóspede do anfitrião que é Deus, e ele vai se hospedar na casa de Deus porque ele está sendo perseguido. Ele quer proteção, ele quer cuidado. E quando ele vai à casa do Senhor buscando isso, ele descobre que há mais do que ele busca. Ele queria tão somente que sua vida fosse poupada, seus adversários não o matassem. E quando ele chega na casa do Senhor, ele descobre que o Senhor tem muito mais a lhe oferecer do que meramente proteção contra os seus inimigos. E no verso 5 ele já diz de cara: tu preparas para mim uma mesa. A ênfase dele aqui é que o próprio Deus prepara essa mesa. Deus não envia alguém para preparar a mesa. O próprio Deus prepara esta mesa e faz isso na presença dele. Ele vê Deus preparando a mesa. E a mesa aqui, evidentemente, é uma figura de linguagem para referir-se a tudo aquilo que é colocado na mesa, tudo aquilo que pode ser desfrutado em termos de alimentação e o mais que integra a ideia de um banquete. É Deus quem o recebe e o recebe de uma maneira toda especial, ele mesmo tratando. Muito bem. O salmista se vê rodeado pela generosidade de Deus. O seu anfitrião cuida dele. E Davi usa propositalmente a expressão Adonai. É importante realçar isso porque Adonai é um nome usado por Deus para referir-se ao conceito, ao contexto de aliança. E esse cuidado de Deus, Deus como anfitrião e nós como hóspede, é resultante da aliança que ele tem conosco. A aliança que ele estabeleceu por sua bondade, por sua infinita misericórdia. O banquete real, aqui retratado pelo salmista, é preparado em meio a uma situação adversa, porque os inimigos do salmista estão lá fora e eles são capazes de ver o salmista recebendo esse tratamento especial por parte do Senhor. Eles estão vendo isso, mas nada podem fazer, porque ele diz assim: tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus perseguidores, na presença daqueles que me querem o mal, na presença daqueles que são os meus adversários, meus inimigos. Aqueles que querem me ver destruídos estão lá fora.
e eu estou aqui na casa do Senhor, recebendo do Senhor o bom e o melhor. Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esta mesa é uma mesa farta, é um banquete que Deus está oferecendo ao salmista como uma demonstração de sua generosidade, de sua disposição propícia, de sua gentileza e bondade para com aquele que é recebido na casa do Senhor. O verbo indica, quando fala que ele prepara, que todos os detalhes foram seguidos. O salmista não faz absolutamente nada, ele só desfruta de tudo que Deus já preparou antecipadamente. E logo em seguida nós temos algumas figuras que retratam abundância. Primeiro diz assim: tu unges a minha cabeça com óleo. E esta unção com óleo retrata uma ideia de honra, pois o salmista está sendo honrado, pois o óleo só era derramado sobre sacerdotes, profetas ou reis. No entanto, aqui o próprio Deus está honrando, dando a ele esse tratamento especial. Era costume naquela época que pessoas fossem ungidas com um óleo que não somente trazia um conforto, um refrigério, mas também perfumava, de maneira que ao ser ungido com este óleo sobre sua cabeça, ele todo fica perfumado e assim recebe uma atenção toda especial. Este é um óleo ungido. Calvino esclarece que tal abundância não deve ser entendida como uma concessão à licenciosidade, pelo contrário. Ao invés disso, devemos ver no texto uma declaração da abundante provisão de Deus regulado pela regra da temperança. Na ocasião de uma refeição festiva, era derramado sobre a cabeça daquele convidado especial um composto oleoso que refresca sua cabeça e ao mesmo tempo traz a ele um perfume, alento e vigor para o seu corpo. Esse óleo é derramado sobre sua cabeça e logo em seguida, então, uma outra figura que retrata a ideia de abundância é que ele diz: o meu cálice transborda. Ao fazer o cálice transbordar, o Senhor que está recebendo o salmista está dizendo para ele assim: há mais do que você está recebendo, eu tenho mais a lhe oferecer do que aquilo que você está recebendo neste momento. Essas declarações do salmista são bem similares à realidade de Davi quando estava perseguido por Saul e Deus cuidou dele, Deus o honrou, Deus o preservou e ao final então colocou ele no trono de Israel. Faz alusão a essas questões, por isso se não foi Davi quem o escreveu, certamente foi devidamente dedicado a ele. O último verso, o verso 6, ele trabalha uma questão um tanto irônica, porque quando nós encontramos no verso 5 a declaração de que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, o salmista se vê como um perseguido, alguém o persegue, inimigos o perseguem. Mas quando ele vai falar do versículo 6, ele realça a ideia de que, estando na casa do Senhor, ele não é mais perseguido pelos seus inimigos, mas ainda continua perseguido. E ele diz que certamente bondade e misericórdia me seguirão. A expressão também indica perseguirão. Onde eu irei for, elas estarão comigo ali, como duas servas, como duas serviçais do Senhor, que estão à disposição do salmista para suprir todas as suas necessidades. Parece irônico até porque ao estar fora da casa do Senhor, sua vida está em risco. Mas quando ele está na casa do Senhor, ele encontra ali a bondade e a misericórdia do Senhor, acompanhando-o por todos os dias de sua vida. Por isso é importante para ele valorizar esse estar sob proteção, sob o cuidado de Deus. Ele fala de bondade. Esta palavra, ela é uma palavra bastante abrangente, indicando não somente as ações bondosas de Deus, mas todos os efeitos dessa ação sobre o hóspede, no caso o salmista, que está na casa do Senhor. E também misericórdia. A palavra misericórdia,
ela indica que Deus está agindo por compaixão, por simpatia, por identificação na realidade em que o salmista se encontra. O Salmo 145, versículo 9, diz que a misericórdia permeia todos os atos de Deus. O Salmo 136 celebra a misericórdia de Deus em diversos momentos da história de Israel. E aqui ele está dizendo que estas coisas, a bondade e a misericórdia, o acompanham, estão com ele. Não há um momento em que ele esteja sozinho, pois ele diz: perseguirão a mim. Pressupondo aqui então que a hospitalidade está em questão, a imagem que surge é um contraste com o verso 5, que lá ele estava sob perigo de vida, agora ele está plenamente suprido, cuidado, amparado, a misericórdia e a bondade de Deus acompanhando passo a passo, momento após momento. Bom, logo em seguida, depois de ter dito que estas coisas acontecem a ele, o hóspede do anfitrião eterno, ele expressa seu desejo de morar na casa do Senhor, de viver lá, de não sair de lá. E, logicamente, isso era muito interessante, porque lá fora estavam os inimigos, o perigo, a hostilidade, lá dentro a bondade, a misericórdia. Ele opta por morar, por isso ele diz assim: então eu habitarei na casa do Senhor. Devemos entender isso como uma expressão de desejo de comunhão. O salmista no Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para aprender o seu templo. Ninguém morava ali no templo de Jerusalém. Os que ministravam moravam ao redor, mas no templo especificamente não. Então não faz sentido essa ideia de morar num templo físico. A ideia é figurada quando ele fala de comunhão. No Salmo 84 ele diz: o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, e eu os teus altares. Ali ele retrata a ideia de ao viver na casa do Senhor é viver em comunhão com Deus que está na casa do Senhor. Muito bem. E ele diz que quer que isso aconteça, e por fim ele diz que fará isso por longos dias. A ideia é, enquanto houver vida, enquanto sua alma estiver respirando, é o desejo dele permanecer na casa do Senhor. Eu sei que algumas pessoas usam o Salmo 23, versículo 6 para referir-se à eternidade. O salmista não tem a eternidade em mente, ele tem a sua existência, a sua vida. E como está dentro de um contexto da religião judaica, o sonho do judeu, típico daquela ocasião, era que enquanto ele vivesse, ele pudesse retornar todas as vezes das festas de Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes à casa do Senhor para celebrar ao Senhor, para agradecer pelas bondades de Deus em sua vida. Muito bem, ao terminar assim, o salmista está exaltando a pessoa de Deus e dizendo que Deus, como pastor e também como anfitrião, ele é bom, ele é o melhor possível. Por isso ele diz que quer estar na casa do Senhor por toda a sua vida, quer comunhão, porque Deus, o pastor, cuida tão bem dele, porque Deus, o anfitrião, cuida tão bem dele, ele deseja que essa comunhão perdure por toda a sua existência. Por isso ele diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando nós aplicamos esse texto, nós devemos nos perguntar. Primeiramente, eu estou ciente de que Deus é o meu supridor, o meu provedor, que eu não sou o provedor para mim mesmo. É Ele quem não falta. Ele não faltará quando tiver abundância, Ele não faltará quando também estiver escassez. É Ele quem não falta. E porque Ele não falta, as minhas necessidades serão supridas. Ele conhece, Ele sabe o que eu preciso. E Ele será sempre o meu supridor. E quando eu passar por um momento difícil, um momento de perda, um momento de vale de sombra e morte, eu não preciso temer, porque Ele estará comigo. A sua presença será a garantia de que o vale será cruzado, será transposto. Eu estarei com certeza na presença do Senhor, quer esteja nessa caminhada, quer esteja com Ele na eternidade.
ao me ver como um hóspede do anfitrião eterno. Eu não preciso me inquietar porque a bondade e a misericórdia vão me seguir. Elas estarão comigo todos os dias da minha vida e eu poderei habitar na casa do Senhor por longos dias. É isso que nós aprendemos com este salmo. Muito obrigado.